Antigamente só existia o violão. Mas como a gente saiu disso pra isso aqui? Essa não é só a história de um instrumento. É uma história de necessidade, de teimosia, de acidentes geniais e da busca humana incessante por mais som, por mais volume. Nos próximos minutos vamos viajar no tempo. Do silêncio dos salões de dança ao timbre que conquistou o mundo. Essa é a invenção do barulho, a história de como a guitarra elétrica nasceu. Tudo começa na era das big bands, nos anos 20 e 30. O guitarrista, que na época tocava só violão, ele praticamente era uma figura decorativa, ali sendo engolido pelo volume dos metais e da bateria. Eu vou abrir um parênteses aqui. Só aqui no Brasil esse instrumento aqui se chama violão. No resto do mundo é guitarra. Aí tem a guitarra acústica, que é esse aqui, a guitarra elétrica, semiacústica, a guitarra sólida e por aí vai. Mas essas outras só foram aparecer mais na frente. A primeira solução real para eletrificar um instrumento acústico e aumentar o seu volume veio por volta de 1932. Um cara chamado George Beauchamp e a empresa Rickenbacker criaram a Frying Pan, ou em português, frigideira. Ela era como se fosse uma guitarra havaiana, lap steel, daquelas que se toca no colo, só que ela foi equipada com o primeiro captador magnético que funcionou de fato. Pela primeira vez, a guitarra tinha uma voz mais alta. Há rumores que um brasileiro chamado Romeu de Ricio, que era luthier e representante da Del Vecchio, criou também um captador magnético e instalou em um violão. A curiosidade é que ele era extremamente parecido com o de Beauchamp. Então, vai ter gente que vai falar que o brasileiro veio primeiro, que acha que Beauchamp veio depois, vai ter gente que acha que Beauchamp veio primeiro, enfim. Fato é que Ricio só patenteou sua invenção em 1938. Voltando àquela frigideira esquisita, havia um problema no corpo oco da invenção de George e de outras guitarras acústicas que começaram a existir naquela época. O problema começou a virar um monstro à medida que você aumentava o volume. Isso se chama microfonia, ou mais adequadamente, feedback. O corpo vibrava junto com o som do amplificador. Esse é o som do corpo da guitarra oca vibrando junto com o som do amplificador. Aí o som que saía era realimentado aqui dentro, criando um apito infernal nos agudos ou um grave gigante que fazia vibrar até as janelas. Foi então que em 1941, um músico e inventor genial chamado Lester Poe, Les Paul para os íntimos, teve a ideia que mudaria tudo. Ele olhou ali pro lado, na oficina dele, viu um pedaço grande de madeira, olhou pro outro e viu uma guitarra tipo essa aqui. Logo pensou: eu vou acabar com esse feedback agora. E construiu o que depois apelidaram de The Log, o tronco. Ele cortou a guitarra em 3 pedaços. No meio ele colocou aquele pedação de madeira. No resto ele encheu de restos de madeira, parafusos, o que tinha ali na mão fácil. A lógica era irrefutável. Se o corpo não fosse mais oco, o som não entraria no instrumento e se realimentaria. E aí, se não há realimentação, não há microfonia, ou seja, não há feedback. E se não tem feedback, mais volume. Foi mais ou menos assim, Paulinho? Meio simplista, mas é isso mesmo. Pois é, ele saiu dali correndo, levou sua invenção para Gibson, a maior fabricante da época, que ainda fazia as guitarras acústicas. A resposta? Riram da cara dele e o mandaram para casa com aquela vassoura com captador. Foi mais ou menos isso que eles falaram para ele. A ideia de Les Paul ficou na gaveta, mas o conceito de um instrumento de corpo maciço estava no ar. Apenas um aninho depois, aqui, do lado de baixo do continente, a genialidade brasileira entrou em cena. Mais precisamente em 1942, em Salvador, na Bahia. Dodô e Osmar precisavam ser ouvidos no meio da multidão do carnaval. A solução deles? O pau elétrico. Eles pegaram um cavaquinho e fizeram mais ou menos como Les Paul fez. Removeram o corpo acústico, deixando só um toco de madeira, e instalaram um captador. Estava nascendo o que depois de uns anos se chamaria guitarra baiana. Mas há um erro conceitual aí. A guitarra baiana não é uma guitarra, é um cavaquinho. Na minha visão, só poderia se chamar guitarra se fosse um instrumento baseado nesse, com 6 cordas, braço maior, etc. Há rumores que eles também fizeram isso com o violão, mas não há evidência histórica que isso foi feito antes da primeira guitarra sólida existir. E olha que eu pesquisei muito, acho que só perguntando pro homem mesmo. E aí, Dodô? Foi! Nossa, tem tanto tempo! Você tem memória boa, rapaz! Pensem na cronologia. Isso aconteceu depois do protótipo de Les Paul, mas uns 8 anos antes da primeira guitarra de corpo sólido ser vendida em massa no mundo. Daí vem a confusão. Quem veio primeiro? Alguém copiou alguém ou foi tudo coincidência?
Eu acredito nessa última possibilidade, da coincidência. Afinal, a necessidade de todo mundo era uma só. Mas o fato é que enquanto a ideia nos Estados Unidos era um projeto de oficina, no Brasil, aquele cavaquinho sólido eletrificado já estava na rua, em cima de um trio elétrico fazendo história. Mas a ideia do corpo maciço só virou um sucesso comercial quando um engenheiro lá da Califórnia que fabricava amplificadores entrou na jogada. Os amplificadores que ele fazia, até então, eram usados para voz, outros instrumentos, metais, as guitarras que ainda eram acústicas e tal. O nome do cara? Léo Fender. Em 1950, ele pensou em reduzir o custo de uma guitarra. E aí ele pegou um pedaço sólido de madeira, parafusou um braço de guitarra, colocando um captador parecido com aquele inventado por George, só que menorzinho. Isso tudo ele fez sem conhecer a invenção de Les Paul. Né, Léo? Bom, naquela época a comunicação não era fácil e estávamos nos extremos do país. Estava sendo criada a Fender Esquire, que logo se tornou Broadcaster. E por uma questão de patente, começou a se chamar Telecaster. Essa era uma ferramenta perfeita, barata, resistente, fácil de consertar. O som era brilhante, estalado e virou um sucesso instantâneo. Foi aí que a Gibson viu um enorme caminhão de dinheiro passando na sua frente e lembrou daquele maluco do tronco de madeira. Chama o Lester lá! Então, em 1952, a Gibson finalmente lança a Gibson Les Paul. O nome era praticamente um pedido de desculpas a Lester por não terem acreditado em sua ideia antes. E foi aí que a rivalidade que definiria o som do rock foi para sempre estabelecida. Fender versus Gibson. Som de vidro contra som de veludo. Parafuso contra cola. Eu não concordo com você, isso nunca vai funcionar. Você está completamente errado. Eu tenho um plano melhor. Ok, temos as guitarras sólidas e muito elétricas. A invenção de Fender e a resposta de Gibson não foram só o início de uma rivalidade. Foram o Big Bang de um novo universo. A guitarra elétrica tomou conta do mundo numa velocidade absurda. Claro, Fender e Gibson eram os titãs, mas o mercado explodiu. Marcas como a Gretsch, seus modelos semi-ocos, se tornaram a cara do rockabilly na mão de lendas como Chet Atkins e John Cochran. E aí, tá curtindo até aqui? Então, dá aquele like, já se inscreve no canal, que isso ajuda pra caramba a gente a continuar fazendo esses conteúdos legais pra você. Vai ter muita coisa legal vindo por aí. A Rickenbacker viria a definir o som Jungle dos anos 60, imortalizada por ninguém menos que John Lennon. De repente, a guitarra não era só um instrumento, mas era um símbolo de juventude, modernidade e atitude. O rock and roll começava a encontrar sua voz. Mas o som que definiu o rock and roll do início dos anos 50 ainda era, em sua essência, limpo. Pense em Scotty Moore, o guitarrista de Elvis Presley, com seus riffs estalados e sua Gibson. Pense em Duck Walk e Johnny B. Good, de Chuck Berry. O objetivo do amplificador ainda era ser um amplificador. A ideia de pegar o som da guitarra e deixá-lo mais alto, mas sem sujá-lo. Só que os músicos, na busca incessante por mais e mais volume para se destacarem nos palcos barulhentos, começaram a girar os botões do amplificador até o máximo. E foi assim que eles descobriram algo mágico. Os amplificadores da época usavam válvulas, componentes que, quando levados ao seu limite, não simplesmente quebram o som, elas o aquecem, adicionando novas camadas, uma compressão natural e uma distorção harmônica agradável. As válvulas, quando forçadas, não explodiam, elas gritavam, e esse grito era lindo. Tem uma passagem do filme De Volta para o Futuro que mostra exatamente isso. Marty McFly, quando sobe ao palco e quer embalar a plateia, ele coloca o amplificador no máximo, e isso cria uma saturação do som. O público fica imediatamente assustado, mas ao mesmo tempo surpreso com aquela sonoridade que ainda não existia. A música que ele toca é exatamente Johnny B. Good, só que com uma pegada muito diferente de tudo que estava sendo feito nos anos 50. Imagina o que aconteceu no mundo quando Chuck Berry de fato chegou. Foi aí que os músicos ficaram obcecados por esse som sujo, esse defeito, que era mais interessante que a perfeição. A busca pela distorção virou uma forma de arte. O que antes era assim, começou a ficar assim. Em 1958, o guitarrista Link Wray estava em um estúdio tentando gravar a faixa instrumental Rumble. Ele queria um som mais agressivo, mais ameaçador. A lenda conta que ele, frustrado, pegou um lápis ou uma caneta e realmente furou o cone de papel do alto-falante do seu amplificador. Era um amplificador Premier. Lenda ou não, o resultado foi um som rasgado, vibrante e perigoso. Tão perigoso
que menos sem ter uma única palavra na letra, Rumble foi banida de várias rádios americanas por medo de que pudesse incitar a violência entre as gangues de jovens. Foi a primeira vez que um som de guitarra por si só foi considerado uma ameaça. Avançando um pouquinho para 1964, na Inglaterra, um jovem chamado David Davis, guitarrista da banda The Kinks, estava igualmente frustrado. Ele tinha um amplificadorzinho verde da marca Elpico, que ele carinhosamente chamava de Little Green Amp, o ampli verdinho, mas o som era limpo demais para o riff que ele tinha na cabeça. Em um ato de desespero e genialidade, ele pegou uma lâmina de barbear e retalhou o alto-falante do amplificador todo. O resultado foi o som de serra elétrica que a gente ouve no riff de abertura de You Really Got Me. Aquilo não era mais só rock and roll. Aquilo era algo mais pesado, mais direto. Era para muitos o que daria origem ao hard rock e o heavy metal. Eu concordo em parte, mas a gente vai ver logo logo por quê. Os Beatles, os Rolling Stones, os Kinks, The Who e muitas outras bandas começaram a chacoalhar a Inglaterra. E para isso, era preciso amplificadores, muitos deles. Tantos que o dono da loja, um cara chamado Jim Marshall, não conseguia mais importá-los a tempo e na quantidade dos Estados Unidos. Sim, Jim comprava na mão do Léo, aquele Léo Fender. Não é isso, Jim? É, o Léo arrancava meu couro. Ele queria ganhar muito em cima das minhas vendas. Léo cobrava caro, e era caro levar para a Inglaterra. Eles eram tão caros que ele mesmo resolveu produzi-los. E mais uma vez, um erro se tornou um acerto. Na Inglaterra não haviam os mesmos componentes eletrônicos para produzir uma cópia fiel do Fender Bassman. Daí algumas coisas tiveram que ser adaptadas, e o produto de Jim deu certo, foi demais. Os Marshalls eram amplificadores que distorciam com maior facilidade por causa das válvulas que existiam na Europa e das alterações do circuito que precisavam ser feitas. E é exatamente por isso que o som do rock inglês começou a ficar mais sujo que o som americano. Quanto mais volume você abria em um Marshall, mais distorção vinha. E isso era absurdo para alguns e maravilhoso para outros. Daí, um cara chamado Eric Clapton pegou um desses primeiros amplificadores Marshall, colocou no estúdio, pegou sua Gibson Les Paul como essa aqui e pôs tudo no volume máximo. A ideia era fazer um blues mais pesado do que aquele que já existia, mas dali saíra uma sonoridade que nunca tinha sido vista antes. E isso foi o que, na minha opinião, realmente abriria portas para o hard rock e o heavy metal. E não parava só na agressividade da distorção. Sonoridades como o Woman Tone, onde ele zerava o potenciômetro de tone de um dos captadores e criava um som que era sujo, mas ao mesmo tempo macio. Aquilo espalhou pelo mundo, e os guitarristas começaram a tentar copiar e tentar criar algo a partir desse som que eles ouviam. Alguns guitarristas, para conseguir alcançar esses altos níveis de distorção, começaram a ligar amplificadores em série, um antes do outro, e com isso aumentava-se a saturação das válvulas do segundo, criando mais e mais distorção. Todo mundo queria essa distorção, e os fabricantes de amplificadores, que não são bobos, começaram a ver um mercado gigantesco para aquele som defeituoso. E se fosse possível vender essa sonoridade numa caixa portátil e controlável? E assim nascia o pedal. Em 1962, a Gibson, em sua divisão Maestro, lança um dos primeiros pedais de fuzz produzidos em massa, o Maestro Fuzztone FZ1. Curiosamente, o pedal foi um fracasso de vendas no início, mas por causa do marketing. Ele era vendido como um aparelho que podia fazer a guitarra soar como os outros instrumentos, por exemplo, como um violoncelo ou um trompete. Os guitarristas não entenderam essa proposta, e a invenção ficou esquecida nas prateleiras. O som do Maestro talvez fosse um pouquinho agressivo demais para a época, ou esquisito demais. Os guitarristas não entenderam, pelo menos nos Estados Unidos. Até que, em 1965, um certo Keith Richards, do Rolling Stones, estava em um quarto de hotel na Flórida. Ele acordou no meio da noite com um riff martelando na sua cabeça. Aí ele pegou um gravador cassete, um violão e gravou ali essa base aqui, ó. I Can Get No Satisfaction. Eles gravaram primeiramente nos estúdios Chess, mas ainda não era aquilo. No sonho de Keith, ele imaginava algo bem mais agressivo. No ano seguinte, nos estúdios da RCA em Los Angeles, ele usou um pedal que tinha acabado de conseguir, e era o tal do Gibson Maestro Fuzztone.
Felizmente, a banda insistiu que o som da guitarra com fuzz era muito mais original e poderoso. Eles lançaram a música desse jeito, e o resto é história. Da noite pro dia, aquele som esquisito e abelhudo se tornou o som mais legal do planeta. A música estourou no mundo e as vendas do maestro Fuzztone explodiram a tal ponto que a Gibson não deu conta de fabricar. A distorção não era mais um acidente feliz de estúdio, era a voz da rebelião. E agora, qualquer um podia comprá-la. Paralelamente a isso, as empresas começaram a vender versões portáteis dentro de uma caixa sem válvulas dos seus amplificadores, dentro dos pedais. Foi aí que uma verdadeira mania começou a ser inventada e existe até hoje. Boss Overdrive, Tube Screamer, Blues Breaker são os nomes dos principais e pioneiros do mercado. Mas essa história vai continuar no próximo episódio. Conta aqui embaixo pra mim, o que mais te empolgou nessa história? Um cone de alto-falante rasgado? Um pedal abelhudo que ninguém queria? Ou uma guitarra em forma de frigideira que deu origem a tudo isso? Não esqueça de me presentear com aquele seu like, a inscrição, aquele sininho e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!